Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os amados presentes, os amados que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, todos são bem-vindos para meditarmos na palavra do Senhor, para cultuarmos o nosso Deus, para a honra e glória do nome dEle. Eu convido nesta hora os amados a abrirem a palavra de Deus no livro de Provérbios 18:1. Nós vamos ler dois textos, que serão os textos que nós vamos meditar nesta manhã. Um está em Provérbios 18:1. Nós vamos ler. E em seguida tem um texto em 1 João que eu vou citar, também vai ser um versículo. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 18:1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Agora vamos para 1 João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7. Primeiro João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, nós suplicamos a assistência do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que todos nós aqui estejamos, ó Deus, com o nosso coração, ó Deus, aberto como um solo fértil, para recebermos de Ti o que Tu tens para a Tua igreja, aqui local, nesta manhã, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Ser gracioso, ser misericordioso com cada um de nós. Assim nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados, a palavra de Deus vai falar hoje conosco sobre a necessidade da comunhão. A comunhão. E essa comunhão, ela não se limita ao homem ter comunhão exclusivamente com Deus. Ele, Deus. Mas é uma comunhão que vai além, porque nós estamos num corpo. Nós estamos num corpo. E no corpo, Cristo é o cabeça. E nós somos corpo de Cristo. A igreja de Deus espalhada sobre a face da terra é o corpo de Cristo. Não é isso que nós aprendemos? Então, há também a necessidade, e nós vamos ver as consequências da inobservância disso, mas também nós vamos ver os benefícios ou o grande benefício dessa observância, a necessidade da comunhão de uns com os outros, de cada irmão. Isso tudo é bíblico. E nós lemos esses versículos, esses dois versículos, para mostrar que a Bíblia, né, ela não mudou. Lá nos Provérbios já falava disso, e nas cartas também. E nós pegamos esses dois versículos e nós vamos começar então a estudar um pouquinho, a meditarmos um pouquinho no livro de Provérbios, no 18:1. Tá? O 18:1, ele é interessante, por si só ele já fala muito, mas a gente precisa entender, vamos dizer assim, a profundidade dessas palavras aqui. Ó. Busca o seu próprio desejo ou interesse, a depender da sua versão, aquele que se separa
ou aquele que se isola. Então, olha, busca o seu próprio interesse. E no mesmo versículo, ponto e vírgula, ele quem? Aquele que optou por buscar o seu próprio interesse, ele se insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Essa palavra insurge-se pode ser um pouquinho complicada, como se for uma rebelião. Daí o nome insurreição, não é? É você subverter, você contra as autoridades. Você se rebelar, tá? É você se insurgir contra. Então, o Provérbios aqui, escrito por Salomão, em sua grande maioria, ele está dizendo que esse ato de isolar ou de se separar é um ato em que você sobrepõe o teu desejo particular acima do que Deus estabeleceu. Tá? Acima do que Deus estabeleceu. Os mais antigos devem ter ouvido. Hoje em dia, com a divulgação maciça, graças a Deus, da palavra de Deus e de muitos ensinos, né? Aí você tem que procurar os pregadores que pregam com mais fidelidade a palavra de Deus. A gente descobre, né? A gente já sabia há muito tempo, alguns, outros não, mas quem já ouviu, é muito provável que a Claudinho, o Hermélio, o Cleiton tenha ouvido algum pastor pregando, ou algum irmão pregando, em que em determinado momento ele disse assim, porque tem um salmo ou um provérbio, eu não sei exatamente onde está, que diz, aquele que se isola peca. Quem já ouviu essa frase? Aquele que se isola peca. Falada de púlpito. Pastor, já ouviu? Eu já ouvi várias. Aquele que se isola peca. Aí ele diz assim, eu não sei se está em salmo, em provérbio, na verdade não está em lugar nenhum. Desta forma, é isso que tem que ficar importante. Aquele que se isola peca, não existe esse versículo na Bíblia. Mas não existe dessa forma que a pessoa, o irmão que falou lá da frente, falou. Era muito comum se usar isso lá atrás, nos anos passados. Né? Aquele que se isola peca. Ou então, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Também não tem esse versículo na Bíblia. Mas é uma verdade. Você já viu Deus caindo? Quem cai é o homem, né? Mas não existe. Normalmente eles falavam como se fosse um versículo existente na Bíblia. Aí na hora, como não está, você diz, não sei, depois a gente vê se está em Salmo, Provérbio, alguma coisa. Não está nem em Salmo, nem em Provérbio, nem antes de Gênesis, nem depois de Apocalipse. Não tem, né? Mas é uma frase verdadeira. Então, amado, aquele que se isola peca é uma verdade. Aí você vai dizer, mas aonde está na Bíblia? Está aqui nesse versículo que nós lemos. É o Provérbios 18, 1. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. E eu separei aqui para os irmãos, que bom que nós temos aqui, como eu falei agora, a internet, né? Não sei. Um comentáriozinho em cima não é bem dicionário, strong, como é que chama a palavra? Não é dicionário, Não, tem um nome que eu não estou... Não, alguns chamam de dicionário, mas tem um nome diferente. Mas tudo bem, é o strong. Hã? Não, é o strong, tudo bem, mas concordância strong, acho que é isso que eles... Mas é o de menos, tá? E nos comentários que se fazem, o strong é o nome do homem que pegou todas as palavras da Bíblia, todas, no hebraico e do grego, e disse o significado da palavra, literalmente, um por um. Por isso em lá atrás. E é usado até hoje. Ele teve esse trabalho dado por Deus de pegar palavra por palavra, até assim, preposição, de, e, ele pegou. Então ele diz o seguinte aqui no comentário sobre o comentário dele.
que esse buscar aqui da Bíblia, no contexto, ele indica uma ação intencional de buscar coisas que são desejáveis, que implica um esforço consciente para alcançar ou obter aquilo que é considerado importante ou valioso. Percebeu? Não é um buscar qualquer. São coisas desejáveis que implicam num esforço consciente para alcançar ou obter aquilo que é considerado valioso ou importante. Então, nós já vimos que no final do versículo, queridos, esta pessoa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E o que nós conversávamos aqui no intervalo, a sabedoria, a verdadeira sabedoria é Cristo. Então, a gente é buscar conhecer a Deus. Quanto mais buscarmos conhecer a Deus, vale mais do que ouro, prata e pérolas. Vale mais, ele não está dizendo para você desprezar o ouro, a prata, a pérola, mas vale mais, muito mais, você buscar o conhecimento de Deus. Por isso que Pedro, lá na segunda carta, no último versículo, ele vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento, porque é inesgotável o conhecimento do Senhor. Então, quanto mais buscarmos sabedoria, buscarmos conhecer a Deus, melhor. Tá? Então, nesse contexto, a busca é importante aqui. É um esforço consciente para buscar aquilo que é importante ou valioso. Né? Mas, o que a gente viu é que essa busca que alguém faz é pelo seu próprio desejo. Percebeu a diferença? É a inversão. O desejo dele está acima do desejo da verdadeira sabedoria. Está acima do desejo de Deus. Por isso que ele, se isola. A palavra diz assim, que essas coisas desejáveis, ou o próprio desejo, sugerem não apenas um desejo superficial, mas uma busca por algo que é verdadeiramente apreciado e valorizado, revelando o anseio profundo do indivíduo. Então você vai vendo palavra por palavra como é interessante. E a última, que é o que se separa ou está isolado, tudo em cima, um comentário exegético em cima da concordância Strong, que diz o que é palavrinha por palavrinha do hebraico. O isolado ou separado, que no hebraico é parad, a pronúncia, implica a ideia de uma pessoa que se retira da comunidade ou do convívio social buscando seus próprios interesses em vez de se integrar com os outros. Está aqui. Comentário sucinto, exegético, do que significa a palavra. Porque você pode ler assim, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. É muito sério. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Né? É muito sério. E aqui o insurgir-se contra a verdadeira sabedoria significa uma atitude de hostilidade ou resistência à verdadeira sabedoria, indicando que o isolamento da pessoa a leva a se opor ativamente a conselhos e percepções sábias que poderiam beneficiá-las. Amém? Então, esse pequeno comentário aqui que nós trouxemos para os irmãos, de fonte muito fidedigna, né? Um pequeno comentário exegético sobre as palavras da concordância Strong, mostra, amado, o perigo e que já está na Bíblia. Aquele que se isola, ele inverte, ele colocou o desejo do coração dele acima do desejo de Deus. Ah, mas eu não consigo viver com A, com B, com C. Amados, como é que você vai exercitar fruto do Espírito? Como é que você vai ter temperança, paciência, domínio próprio? Não é? Como é que você vai aqui, como está eu lembrei aqui, a gente vai voltar, em Romanos, se eu não me engano, Romanos 5, que é uma grande bênção para todo crente.
O Romanos 5 fala daquela sequência de coisas difíceis de suportar, mas que traz, ao final, um grande lucro para o servo de Deus. Isso, 5:3, não é? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência. Então tem um resultado. Aquela tribulação não foi em vão. Você não tinha paciência, passou a ter. Imagina se o Senhor Jesus Cristo não tem paciência com os apóstolos. Eu fico assim pensando no lugar do Senhor Jesus, provavelmente eu não teria paciência nem um dia. No primeiro dia eu já abri a mão ali de todos eles. Eu, se estivesse no lugar do Senhor Jesus, né? Acho que todo mundo. Porque você vê a perfeição no meio de um monte de gente imperfeita. E ele estava ali, ele não quis ficar sozinho, o Senhor Jesus. Ele escolheu 12 para ficar com ele. 12 imperfeitos. Ele escolheu 12. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E isso tudo não traz confusão. Não traz confusão. Então há um processo que tem que se passar que não é para a gente fugir. É para a gente passar por ele. É para a gente passar por ele. E então, busca o seu próprio interesse, aquele que se isola, aquele que se separa. Mas o seu próprio interesse versus o interesse de Deus. Ultrapassou o interesse de Deus. Por isso que vai dizer que ele se insurge ou ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Um exemplo clássico, nós vemos lá em 1 Samuel 15, quando a questão dos amalequitas, que eram para ser destruídos, que foi uma ordem de Deus dada, né, pelo profeta Samuel ao rei Saul. E ele vai dizer que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não é igual a feitiçaria, mas resulta na mesma coisa. Aí a gente vai lá no Apocalipse e vai ver que o feiticeiro não entra no reino. Você, não, mas eu não fui feiticeiro, mas era rebelde. O destino é o mesmo. Se rebelou contra a verdadeira sabedoria. Samuel vai dizer isso para ele. E o porfiar, ou seja, insistir no erro, porque dá tempo de se retratar, é como o pecado de idolatria. Porque você adora mais seu coração do que a verdadeira sabedoria. Amém? Então, o 18:1, se alguém falar aquele que se isola peca, você está tudo certo. Não tem o versículo exato, mas tem mais aprofundado até. Mais aprofundado. Porque essa busca e esse desejo, no original, são de coisas que você tem como muito cara, muito valiosa. Mas, amado, existe alguma coisa mais cara e mais valiosa do que o desejo de conhecermos o nosso Deus mais e mais na pessoa de Jesus? Não é? Que a imagem, a exata imagem, como está em Hebreus, é o único lugar que vai falar de exata imagem. O homem, quando foi feito à imagem e semelhança. Mas quando Jesus vem, ele é chamado de exata imagem. Ele é perfeito. O homem não, era uma imagem, mas não exata. Jesus é o único de quem se fala que é uma exata imagem de Deus. Olhou para Jesus, olhou para Deus. Olhai para mim e sereis salvos todas as ilhas da terra, todos os povos da terra. Isaías, profeta Isaías 45. Amém, amados? Estamos entendendo. Vamos para o 1 João, que é a segunda parte da pregação. Então, nós vimos lá no Antigo Testamento, no 1 João, no 7, a gente vai ver que se andarmos na luz, que é a verdade, que é Jesus, não é? Porque a palavra de Deus diz que existe o andar nas trevas e existe o andar na luz. Então ele falou que é impossível, no versículo 6 vai dizer que é impossível alguém andar em trevas
e dizer que mantém comunhão com Deus. Não tem como. Isso é mentira. Ele está falando, nós estamos mentindo, não praticamos a verdade. Mas se nós andamos na luz, como ele na luz está, ou seja, se nós temos comunhão com Cristo, com o nosso Senhor, andamos na luz, a palavra diz, na versão Ara, eu acho interessante o verbo, vai dizer manter. Mantemos comunhão uns com os outros. Você percebe que como está conectado? Está conectado. Não tem como você dizer assim, eu estou ligado a Cristo, só isso. Eu estou em Cristo. Aí você começa a segregar, começa a usar expressões que te interessam. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, mas nunca vai falar da comunhão com os outros irmãos, porque são muitos irmãos em Cristo. E os irmãos que estão em Cristo precisam andar em comunhão. Os irmãos que estão em Cristo, não, eu estou em Cristo, sozinho. Sozinho. A palavra no 7 é muito clara, amados. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, como o Senhor está na luz, e ele é a própria luz, mantemos ou temos comunhão uns com os outros. A palavra manter já pressupõe algo que você tem. Você vai manter. Se você quebra isso, você quebra o versículo. Percebe a responsabilidade? Se você colocar, eu ando na luz, porque Cristo está na luz, eu estou com ele, estou aderente à sua palavra. E por isso, a grande consequência benéfica para todos nós, todos, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Glória a Deus. Mas você tem que colocar a frase correta. Eu ando na luz, mas eu mantenho comunhão com os demais irmãos que andam na luz também. Eram 12 apóstolos, eram 12 tribos em torno do tabernáculo, todas diferentes. Não eram tribos iguais, cada um tinha uma característica. A tribo de Rúben era um, Simeão outra, cada tribo de um jeito, cada filho tinha sua característica, os descendentes também. Mas estava todo mundo em torno do tabernáculo. A presença de Deus estava ali. A consequência, irmãos, de você não manter comunhão uns com os outros, é que você pode dizer assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mas não tiver comunhão com os outros, o sangue de Jesus não te purifica de todo pecado. E você não vai estar justificado. No dia que o Senhor Jesus chamar, e nós estudamos isso no livro de Eclesiastes, ele é o dono da vida, no dia que ele deu o fôlego da vida, quando ele tirar o fôlego da vida, se a sua condição não for de vestes lavada no sangue do Cordeiro, você não entrará na cidade pelas portas, como está em Apocalipse, e não terá direito de comer do fruto da árvore da vida. Já pensou? Só porque não manteve comunhão uns com os outros? Mas, Senhor, era eu e o Senhor. Agora, o que não é não manter comunhão? O que não é não manter comunhão? Pessoa que está enferma não pode vir. A irmã não está junto, não fala. Não, a irmã precisa. Nós é que não estamos mantendo comunhão com a irmã ou com o irmão. Não podem sair da cama, irmão. Tem que ir lá visitar. Tem que ir lá na casa dela, lá. Dele ou dela, seja quem for. O que não é não ter comunhão? O irmão trabalha na plataforma de petróleo, num sistema que fica não sei quantos dias lá. Se tiver mais um irmão lá, ele tem a igrejinha lá. Poxa, aquele irmão não vem há tantos meses aqui. Não, irmão, ele trabalha lá. E ele é fiel, está conosco há vários anos. Na folga dele, de tantos dias, ele aparece por aqui. E a gente está sempre orando por ele. Não é manter comunhão. Então não é oportunismo pegar, mas a consequência, meus amados, de não se manter a comunhão. O versículo 7, quando não cumprido, ele cai exatamente no 6. Porque o 6 é aquele que diz que se dissermos que mantemos comunhão com Cristo,
e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E por que você mente? Porque você não tem comunhão com os outros. Porque o versículo seguinte diz isso: se andarmos na luz. Se andarmos na luz e mantivermos comunhão uns com os outros. Só assim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E olha, quantos, né, vamos dizer assim, heróis da fé modernos, né, tem até esse livro, né, Os Heróis da Fé, do Orlando Boyer, se você vê alguns, né, falam assim, no final da vida, você foi um grande homem de Deus, né? Ele vai dizer, olha, se não fosse o sangue do Senhor Jesus, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, que me purificou e me lavou de todo o pecado, eu não seria nada, eu não teria entrada no céu. Então, a purificação do pecado e a comunhão, a gente já sabe que vai passar pelo arrependimento, pela confissão do pecado, daquele que já é crente, para termos o benefício, né, do sangue de Jesus. Porque você imagina um corpo, igreja não é corpo, tem sangue circulando, né? Se o sangue não for dar vida na célula, a célula necrosa, ela morre, fica necrosada. Quem leva o oxigênio é o sangue, ela vai ficar necrosada. Então não tem como a mão se cortar, se eu não quero mais fazer parte desse corpo, mas eu vou continuar andando na luz sozinha, ela vai necrosar, porque não tem sangue circulando lá. A mesma coisa com videira, não tem galho cortado, seco, né? Se não se arrepender para ser enxertado, como está lá em Romanos 9, 10 e 11, e ter vida na seiva, na videira que é Jesus, né? Você vê que há sempre a dependência do Senhor Jesus. Mas a videira não tem um galho, ela tem muitos galhos. Ela tem muitos galhos. Então, amados, a palavra de hoje para as nossas vidas é comunhão. Nós temos que manter a comunhão, porque a falta de comunhão, ela te exclui por decisão sua. Nós vimos em Provérbios, é uma insurgência sua, é uma rebelião sua, e isso se compara ao pecado de feitiçaria, para efeitos de um dia ter o juízo, e nós não seremos beneficiários do sacrifício do Senhor. Não seremos, porque o sangue aqui fala da oferta que o Senhor fez. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de louvor. Não é isso? Até o Elias, que pensou que estava só lá na caverna, Deus vai falar com ele, não, meu amado, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tem um corpo, você faz parte dele. Não é? Ele estava correndo, fugindo de Jezabel, porque ela disse que ia matar, porque ele matou os profetas de Baal e de Azera. E aí ele ficou com medo. Deus vai falar para ele numa voz mansa, delicada, num suave vento, não foi no fogo nem no terremoto, para ele voltar e disse, não, tem um corpo. Tem um corpo. A importância da manutenção da comunhão. Não é? Isso sempre vem do arrependimento e confissão. Nós temos esse benefício. Senhor, me arrependo, confesso minha falha, aí o Senhor vai ver, está andando comigo e tem comunhão com os demais irmãos. Ele é beneficiário. Isso aqui é uma regra. E já está dita desde antes. Desde antes. E eu achei muito interessante o Provérbios 18, porque você lendo só as palavras em português, busca, desejo, não parece tão forte. Mas quando você vai na exegese do Strong lá, da concordância Strong, você vê que é algo muito forte. É um desejo que você colocou acima de tudo. Mas é seu exclusivo. Aí ele vai concluir dizendo, isso é uma rebeldia contra a verdadeira sabedoria. Paulo vai dizer que Jesus Cristo, é a sabedoria de Deus. Para nós os crentes, está lá em Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ela é loucura
para os gregos, né, e escândalo para os judeus. Ou seja, para os judeus era pedra de tropeço. Não, isso aqui é uma pedra de tropeço para me desviar do caminho. E para os gregos, que eram os ditos grandes filósofos, isso é loucura, não tem a menor lógica. Mas para nós, os que cremos, é a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar também nesses versículos, saber que, isolado, estamos em desobediência a Deus quando nos isolamos. Se optamos por nos isolar de uma maneira permanente, né? Ninguém está falando, é o que eu disse para você. Se separar ou se isolar, não está falando de um momento, de doença, de uma fase difícil que o irmão está passando. Ele aí precisa ser assistido, visitado. O que está acontecendo, meu amado? Tal. Não é isso. É uma decisão consciente em que aquele que escolhe conscientemente algo que para ele é mais valoroso do que a verdadeira sabedoria. E ele pode até achar que está servindo a Deus. Mas a palavra vai dizer claramente, mantemos comunhão uns com os outros. Se não mantemos essa comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus não te purifica de todos os pecados. Eu sinto muito dizer isso para você. E se o sangue de Jesus não nos purificar de todo o pecado, nós não entraremos no céu. Mas se nós mantivermos a comunhão e andarmos com o Senhor, conforme a palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O louvor aqui que a Claudinha colocou antes, segundo louvor, que enaltece a palavra de Deus. Se nós andarmos nesse caminho, nós iremos bem. Mas se nós tomarmos um caminho de isolamento, de Cristo em casa tão somente, né? A palavra diz, isso é uma rebelião contra a verdadeira sabedoria. Não sou eu que estou dizendo. Isso está no 18:1. Né? Amém, amados? O Senhor nos abençoe, pastor Carlos.